Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje o tema escolhido foi matrizes, tá? Só que antes de começar, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque semanalmente eu coloco vídeos novos e aí você pode acompanhar a atualização, os conteúdos, porque o intuito é ajudar vocês. Tá bom? Quem gostar da aula, deixa um like pro professor para dar aquela moral. E se durante a aula alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Então, vamos agora para a aula aqui, porque eu vou falar de matrizes. Bom, pessoal, matrizes. Matrizes, para facilitar para vocês, matriz nada mais é do que uma tabela de números. Tá? Senhor, só uma tabela de números? Sim, só uma tabela de números, porém, esses números eles vão representar alguma situação. Tá? Então, você tem uma situação, é feito o levantamento de dados dessa informação. Essa informação ela é planilhada, ela é colocada numa tabela, e essa tabela eu posso transformar numa matriz. Tá bom? Então esse é o processo. Você tem as informações, você tem os dados numéricos, e esses dados numéricos eu posso colocar numa matriz. Tá legal? Então, olhem só. A definição de matriz. Então, matriz vai ser uma tabela de números. Tá bom? Se é uma tabela de números, então eu vou ter linhas e colunas. Tá bom? Então toda a tabela, né, ela é formada por linhas e por colunas. Essa ordem, para a gente trabalhar com matriz, ela vai ser importantíssima, pessoal. Então guardem aí. Quando a gente for trabalhar com matrizes, a gente vai ter linhas e colunas. Sempre nessa ordem. Tá bom? Então uma matriz, tá? Sempre vai ter uma quantidade de linhas, uma quantidade de colunas. E os elementos que estão dentro dela, eu vou chamar, tá? Eu vou representar dessa forma assim, ó. A11, A11. Hein, pessoal? Não é A11. Matrizes, a gente trabalha lendo da seguinte maneira. A11, A12, A13, A21, A22, A23. Por que isso? Porque, pessoal, esses índices, eles vão representar a posição do elemento. Então aqui, ó, sempre vai ser o A11. Por quê? É o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. Então repararam que esse primeiro elemento representa a linha e esse segundo representa a coluna. Linha, primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna. Então, quando eu falo A11, significa que o elemento está na primeira linha, primeira coluna. Tá bom? Tá? Bom, e aí eu posso representar essa matriz escrevendo ela da maneira assim, ó. A matriz A é formada
por elementos A e J, né? Porque I vai representar a linha e J vai representar a coluna. Tá? Nesse caso aqui, M por N. M vai ser o número de linhas e N vai ser o número de colunas. Tá? Então, pessoal, ó, I e J representa linha e coluna do elemento. Tá? Então, ó, I e J representa a linha e a coluna do elemento. Tá bom? E esse M por N representa a quantidade de linhas e colunas que tem a matriz. Tá? Então, essa matriz tem M linhas, então a quantidade de linhas. E N colunas, a quantidade de colunas. Tá bom? Então, aqui, mais uma vez. Esse I e J representa a posição do elemento. Esse M e N representa a matriz inteira. Tá bom? Elemento, matriz inteira. Tá? Essa forma é a forma genérica. Tá? Existe outra maneira de escrever isso também, tá, pessoal? Então é assim, ó. Eu posso escrever isso aqui, ó. A matriz A é formada por elementos A e J, aonde esse I, pessoal, tá? Esse I, ele está entre 1 e M, ou seja, da primeira linha até a enésima linha, tá? E, tá? O J pode estar entre a primeira e a última coluna. Tá? Então são as duas formas de representar, tá, gente? É a mesma coisa, só que escrito de maneira diferente. Essa aqui é muito mais fácil, né? Ela é mais atraente, visualmente é mais fácil, né? Mas as duas representam a mesma coisa. Tá bom? Então a matriz A é formada por elementos A e J, M por N. Então, a matriz A é formada por elementos A, uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. A matriz A é formada por elementos A e J, em que esse I, tá, está entre 1 e esse M vai ser a quantidade de linhas. Então, se tiver 5 linhas, aqui vai ser 5. Se tiver 3 linhas, aqui vai ser 3. Tá bom? E o J, né? E o J, tá bom? E o J também, entre 1 e N. Esse N é a quantidade de colunas, tá? Então, se eu tiver 2 colunas, aqui vai ser 2. Se eu tiver 3 colunas, aqui vai ser 3. Se eu tiver 5 colunas, aqui vai ser 5. Tá bom? Então vamos lá? Dar uma resumida aqui. Matrizes é uma tabela de números. Os elementos são representados da seguinte maneira. Um elemento é indicado pela linha que ele está e a coluna que ele está, tá? Então é sempre linha e coluna. E essa matriz pode ser escrita da seguinte maneira. Matriz A é formada por elementos A e J, M por N. M, quantidade de linhas, N, quantidade de colunas, tá bom? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos escrever, né, para vocês. Quantidade de linhas. E aqui,
quantidade. Vamos escrever tudo agora, que já foi. Quantidade de colunas. Então, gente, é importantíssimo quando a gente trabalha com matriz, saber que primeiro a gente conta as linhas e depois as colunas. Tá bom? Coloquei aqui um exemplo prático para eu mostrar tudo que eu falei aqui agora para vocês. Tá? Então, eu vou apagar aqui rapidamente, tá? E a gente vai trabalhar com essa informação aqui, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu tirei essa informação da tabela da Copa do Mundo de 2018, tá bom? Onde o Brasil, então, ó, o grupo E, era o grupo do Brasil. Então eu tenho lá, ó, no grupo E, eu peguei as informações de vitória, empate e derrota. Então aquilo que eu falei para vocês. É feito um levantamento, né? Esse levantamento é colocado numa tabela, tá bom? Que está aqui. Então, olha lá, qual foi o levantamento que o professor fez? Ele foi lá, pesquisou o grupo E da Copa do Mundo de 2018. Fui lá e pesquisei. Então peguei aqui, trouxe essa informação para vocês. O grupo E era formado por Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica. O número de vitórias, empates e derrotas está aqui mostrado. Então eu consigo pegar essas informações e transformar numa matriz. Tá? Então, como é grupo E, eu vou escrever assim. A matriz E, porque é o grupo E. Tá bom? A matriz vai ser, o Brasil teve 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. A Suíça teve 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota. A Sérvia teve 1 vitória, nenhum empate, 2 derrotas. E a Costa Rica não teve vitória nenhuma, 1 empate e 2 derrotas. Então, pessoal, ó, essa é a matriz que representa essa situação. Fácil, né? Tá vendo? Só peguei as informações numéricas, pessoal. Então, o que é uma matriz? A matriz são os dados numéricos de uma informação. Tá bom? Então, ó, peguei aqui os dados numéricos, transformei numa matriz. Tá bom? Então, ó, para escrever ela de maneira geral, né? Daquele jeito. Então, essa matriz E, ela é formada por elementos E e J, tá bom? Porque, aqui, vamos para combinar, né, pessoal? Matriz E, elementos E, tá bom? Matriz A, elementos A, tá bem? Só para combinar, tá bem? Então, matriz E é formada por elementos E. Agora, quantas linhas tem essa matriz? Quantas linhas tem essa matriz? Então, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 por... Quantas colunas? 1, 2, 3. 4 por 3. Então, uma matriz E, formada por elementos E, 4 por 3. Significa uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Tá bom? Eu posso também, se quiser escrever de uma outra maneira, né, pessoal? Que é mais longo um pouco. Mas eu posso escrever assim. Bom, o I, como são 4 linhas, então o I está entre 1 e 4. Tá bom? Entre 1 e 4. Entre 1 e 4. São 4 linhas. E o J, como são 3, como são 3 colunas, então está entre 1 e 3. Tá? Então, ó, essa matriz aqui representa as informações dessa tabela. Ela pode ser escrita
dessas duas maneiras. Assim, ou, vou colocar aqui, né? Ou, tá? Porque não precisa escrever das duas maneiras, é uma forma ou outra dessa maneira. Tá bom? E olha que interessante. Você tem uma informação e aí em cima dessa informação você consegue conseguir outras matrizes, né? Em algumas situações, como aqui. Ó, vamos acrescentar aqui. Se eu quiser montar a matriz dos pontos, a matriz dos pontos desse grupo E, a matriz dos pontos. Então vamos lá montar a matriz dos pontos comigo aqui, pessoal? Bom, a vitória na Copa do Mundo vale 3 pontos. Tá? O empate na Copa do Mundo vale 1 ponto. E a derrota não vale nada. Então vamos fazer a tabela dos pontos, hein? Vamos lá. Então vamos ver quantos pontos o Brasil teve. Vamos lá. O Brasil teve, então, vamos lá, 2 vitórias, 6 pontos. E um empate, 1 ponto. Então, no total, o Brasil teve 7 pontos. Então, vamos lá. Matriz dos pontos. O Brasil teve 7 pontos. Agora a Suíça. 1 vitória, 3 pontos. 2 empates, 2 pontos. Então, 3 mais 2, 5 pontos. A Sérvia teve 1 vitória, então 3 pontos. Nenhum empate e 2 derrotas. Então, ou seja, só teve 3 pontos. A Costa Rica não teve vitória, teve 1 empate, então 1 ponto. E a derrota não soma ponto nenhum, então a Costa Rica teve 1 ponto só. Então, representei por P porque é a matriz dos pontos. Então, matriz dos pontos. 7, 5, 3 e 1. 7 são os pontos do Brasil. 5 são os pontos da Suíça. 3 são os pontos da Sérvia. E 1 é o ponto da Costa Rica. Tá? Então, aqui, ó, é uma matriz P. Quantas linhas, pessoal? 7 linhas. 7 linhas não. É uma matriz P. Quantas linhas, pessoal? 4 linhas e apenas uma coluna. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Né? Então, só para escrever aqui, pessoal, no caso teria aqui, ó, uma matriz P formada por elementos P e J, 4 linhas e uma coluna. Ficou meio espremidinho, mas eu acho que dá para vocês verem aí. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde. Tá bom? Então, pessoal, a gente consegue fazer várias coisas com uma matriz, né? Somar, subtrair, multiplicar. Só que isso eu vou deixar para os próximos vídeos, tá bom? Porque tem bastante coisa para falar. Hoje aqui, o professor vai fazer só essa introdução, né? Que é a parte inicial das matrizes, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, essa situação. E eu vou pedir um tempinho para vocês, que eu vou apagar a lousa aqui, e aí eu volto com mais exemplos para a gente trabalhar referente a matrizes. Tá bom? E aí, pessoal, vamos praticar o que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Escreva a matriz A, formada por elementos A, 3 por 3. Então, vamos traduzir isso. Matriz A, formada por elementos A, 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. 3 linhas e 3 colunas. Linha, né, pessoal? Aqui, ó. Esse aqui representa a quantidade de linhas. E o segundo número representa a quantidade de colunas. Tá bom? Aonde o elemento
é I dividido por J. I e J, pessoal, é a posição do elemento. Tá bom? Então, primeiro vamos escrever de maneira geral. Então, é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou escrever aqui, ó, uma matriz A. Então, são 3 linhas e 3 colunas. Então, tá aqui, ó, A11, A12, A13. Agora a segunda linha, A21, A22, A23. Terceira linha, A31, A32 e A33. Né? Tá bom? Então, a matriz A tem 3 linhas e 3 colunas. Então, genericamente, está aqui. Tá? E agora, eu vou determinar cada um desses elementos. De que forma? Ele me deu a ordem, ó. A ordem é dividir I por J. Ou seja, a posição da linha dividida pela posição da coluna. Então, o que nós teremos aqui, ó? Para o primeiro, para o A11, ó, A11. O que nós teremos para o A11? I é a posição da linha e J é a posição da coluna. Então tá aqui, ó, 1 dividido por 1. Então eu vou pegar aqui, ó, 1 dividido por 1. Né? Vou fazer colorido aqui. Só para, acho que fica mais fácil para vocês, né? Então, pessoal, ó, a posição da linha. Então, sempre vai ser aqui, ó, a posição da linha dividido pela posição da coluna, né? Então, sempre vai ser aqui, ó, o primeiro dividido pelo segundo, né? Ó, o primeiro dividido pelo segundo. O primeiro dividido pelo segundo. Certo? Deixa eu só marcar todos aqui para ficar claro para vocês, né? Então, ó. Certo? O I, ó, né? I e J. Tá? I e J. I e J. I e J. Então, ou seja, é I dividido por J. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, pessoal, quanto que dá aqui, ó? 1 dividido por 1? É 1. Tá? Vamos calcular tudo, depois a gente monta a matriz. Então, vamos lá. O A12. Opa! Falei errado, né? É só para ver se vocês estão espertos. O A12. Então, é 1 dividido por 2. Não, vamos deixar na forma de fração. Tá bom? Senhor, por que você pegou o 1 e dividiu por 2? Porque é a nossa ordem, né, pessoal? Então, a nossa ordem está aqui, ó. É o I dividido pelo J. Então, ou seja, é o primeiro dividido pelo segundo. Então, vamos pegar lá o A13. É o 1 dividido por 3. Né? Agora, vamos para a segunda linha. A21. Deixa eu separar aqui. Segunda linha. A21 é o 2 dividido por 1, que dá 2. Vamos pegar o A22. É o 2 dividido por 2, que dá 1. O A23 é o 2 dividido por 3. Vamos deixar na forma de fração, porque a divisão não dá exata. Quer dizer, não dá o número inteiro, né, pessoal? Vamos lá para a terceira linha agora. A31 é 3 dividido por 1. Então dá 3. O A32 é o 3 dividido por 2. Dá 1,5, mas vamos deixar na forma de fração, porque a gente deixou os outros na forma de fração.
E o A33 é o 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, pessoal, ó, é uma matriz 3 por 3 que segue essa ordem. I dividido por J. Então, eu fiz essa ordem em todos os elementos e eu obtive esses resultados. Então, ó, a nossa matriz, a nossa resposta vai ser a matriz A, vai ser, vamos lá, agora por linha, 1, 1,5, 1/3. 1, meio, 1/3. Essa é a primeira linha. Agora a segunda linha, eu calculei aqui, ó. 2, 1, 2/3. E a terceira linha eu calculei aqui, ó. 3, 3/2 e 1. Ou seja, então a nossa resposta está aqui, ó. Tá bom? Então, eu tinha que escrever essa uma matriz 3 por 3 que seguia essa ordem. Peguei a matriz genérica, 3 por 3. Peguei a ordem, calculei, obtive a matriz. Beleza? Pessoal, mais um exemplo aqui para a gente fixar bem o que foi passado para vocês aí. Tá bom? Escreva a matriz X formada por elementos A e J 4 por 1. Ou seja, 4 por 1. Então, uma matriz que tem 4 linhas e uma coluna só. Tá bom? Onde o elemento é I ao quadrado mais J ao quadrado. Ou seja, a posição da linha ao quadrado mais a posição da coluna vai nos dar o elemento A e J. Tá bom? Então, mais uma vez, escreva a matriz X 4 por 1, ou seja, a matriz X tem 4 linhas e uma coluna. Tá? Então, aqui, pessoal, ó, linha, né? Então, esse aqui é a linha, quantidade de linha. E esse daqui é a quantidade de colunas. Tá bom? Então, o que nós teremos aqui, pessoal? Então, uma matriz com 4 linhas e uma coluna, onde a gente tem uma ordem a seguir. Né? Então, onde a gente tem uma ordem a seguir. O I é a posição da linha e o J é a posição da coluna. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Quando a gente trabalha com matrizes, sempre é primeiro as linhas, depois a coluna. Tá vendo? Linha, coluna. Linha, coluna. Linha, coluna. Então, é sempre assim. Tá? Primeiro o I representa a linha, o J a coluna. Né? E aqui é a mesma coisa. Primeiro a linha, depois a coluna. Essa é a ordem das matrizes. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos escrever primeiro a maneira genérica, né? Então, X é formada por elementos A, com 4 linhas e uma coluna. Então, a matriz X, pessoal, vai ficar assim, ó. A, 1, 1. A, 2, 1. A, 3, 1. A, 4, 1. Certo? 4 linhas e uma coluna. Entenderam? Beleza? Agora vamos calcular cada um deles. Vamos calcular cada um deles aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro é o A11. Então, ó, A11. Pessoal, ó, I ao quadrado mais J. Então, I e J. Então nós teremos isso aqui, ó. 1 ao quadrado mais J. Vamos calcular isso? 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Beleza? Agora o outro aqui, ó. O A21. Vamos lá. O I é 2,
Então, 2 ao quadrado mais o valor de J sempre vai ser 1, né, pessoal? Porque só tem uma coluna, então o J sempre vai ser 1. Então vamos calcular isso para ver quanto dá. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5. Tá? Agora o próximo, o A, 3, 1. Vamos lá, de novo. O I é 3, então eu tenho 3 ao quadrado mais o J, que é 1. Então vai ser igual, 3 ao quadrado é 9, mais 1 é 10. E por fim, né? Aqui esqueci. Por fim, vamos pegar o A41. Então vamos pegar aqui o A41. A41 vai ser 4, que é o valor do I, 4 ao quadrado, mais o valor do J, que é 1. Então calculamos aqui, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 1 é 17. Então, pessoal, ó, calculei. A11 é 2, A21 é 5, A31 é 10, A41 é 17. Então, a matriz X vai ser 2, 5, 10, 17. Finalizei o meu exercício. Escrevi a matriz X formada por elementos A, 4 por 1. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o tipo da matriz e tenho a ordem a seguir. Faço a genérica, calculo os elementos, obtenho o resultado final. Gostou? Deixa um like. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários que o professor responde, que eu vou para o último exemplo para a gente encerrar a aula de hoje. Legal? Pessoal, vamos finalizar então a aula de matrizes. Escreva a matriz A, formada por elementos A e J, 4 por 4. Aí o aluno normalmente quando vê 4 por 4 fala: "Shhh, senhor, é muito grande, 4 linhas e 4 colunas. Vai ter que dar muito trabalho, 4 linhas e 4 colunas." Daí eu falo: "Calma, não precisa sofrer por antecedência. Tem que ter paciência, a gente tem que ler o exercício até o final." Tá bom? Então vamos lá. Então eu quero uma matriz A formada por elementos A, 4 por 4. Onde o elemento vai ser igual a 1 se o I for maior que J, ou vai ser 0 se I for menor que J. Então, gente, observem. Diferente dos anteriores, eu não preciso calcular. Eu só vou fazer uma comparação. O elemento é 1 se o I for maior que J. O elemento é 0 se I for menor que J. Então eu não preciso calcular, eu só preciso comparar. Tá bom? Eu só preciso comparar o I com o J. Se o I for maior ou igual, o elemento vale 1. Se o I for menor que J, o elemento vale 0. Tá? Eu não vou precisar calcular, eu só vou precisar comparar. Tá legal? Então vamos lá. A matriz é 4 por 4. Ah, dá trabalho. Dá trabalho, mas vamos lá. Aqui, ó. 4 por 4, né? Então, lembrando, esse é o número de linhas e esse é o número de colunas. Então, vamos lá. Se tem 4 linhas e 4 colunas, então nossa matriz vai ser assim, ó. A11, A12, A13, A14. 4 colunas. Com a segunda linha, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44.
Ainda bem que não precisa calcular um por um, né, pessoal? Ainda bem que é só comparar, porque exatamente, uma matriz 4x4, né, 4x4 tem 16 elementos. Então daria um trabalho grande calcular se fosse uma ordem de cálculo que a gente tivesse, né? Daria um trabalho bem bacana. Mas ainda bem que é só para a gente comparar a posição da linha com a posição da coluna. Então vamos lá. Vamos comparar então aqui, pessoal. Então vamos comparar, ó, o I com o J. A caneta tá ruim. E foi já. Nem a caneta aguentou. Então, ó, I com J, eu vou comparar. Eles são iguais. Então, se são iguais, esse elemento ele vale 1. Aqui, ó. I maior ou igual a J. Então, se eles são iguais, I e J, eles são iguais. Então, se eles são iguais, esse elemento vale 1. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui. Isso implica, então, o primeiro elemento é 1. Vamos comparar de novo aqui, ó. I e J. Agora, o I é menor que J. Então, ó, I é menor que J. Então, o primeiro é o I, né, pessoal? E o segundo é J. Então, I é 1 e J é o segundo aqui, ó. Então, I é menor que J. Então, se I é menor que J, esse elemento aqui, ó, vale 0. Sacaram qual é a ideia aí? Aqui, ó. I é menor do que J. Então também vale 0. Aqui é a mesma coisa, ó. I é menor que J. Então também vale 0. Tá vendo? Não precisa calcular, é só comparar. Agora vamos para a segunda linha. I é 2 e J é 1. Então aqui, ó, o I é maior que J. Maior que J, então o elemento vale 1. I é igual a J. Então se é igual, também vale 1. I é 2 e J é 3. Então I é menor que J. Então vale 0. I é 2 e J é 4. Então I é menor que J. Então também vale 0. Sacaram a ideia? Terceira linha. I é maior que J. Então vale 1. I é maior que J. Então também vale 1. I é igual a J. Então igual também vale 1. Aqui, I é menor que J. Então, se é menor, ele vale 0. Vamos lá para a última linha. I é maior que J. Então, vale 1. I é maior que J. Também vale 1. I é maior que J. Também vale 1. E I é igual a J. Também vale 1. Então, ou seja, essa é a nossa matriz escrita 4x4, na qual os elementos é igual a 1 se I igual a maior igual a J, e 0 se I menor que J. Então tá aqui. Ó. Tá bom? Então, pessoal, fechando a aula, espero que vocês tenham entendido, tá? Se você gostou, deixa um like e compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. E é claro que se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para poder toda semana ter aulas novas e assim adquirir ou relembrar conhecimentos matemáticos.